Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos ter a aula de hoje baseada no sistema respiratório. Nós já estudamos o sistema nervoso, já estudamos o sistema cardiovascular e agora vamos estudar o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele vem dividido em partes, como assim todos os estudos anatômicos que vimos até agora. E essas partes vêm tubos, né, que são o caminho onde esse ar percorre, por onde ele passa, e temos também a parte onde o ar é absorvido, onde há a troca de oxigênio pelo CO2. As nossas vias aéreas são divididas em duas partes, via aérea superior e via aérea inferior. Via aérea superior começa aqui na cavidade nasal, passa pelas conchas nasais, passa aqui por detrás da boca, e aí a hora que divide entre traqueia e esôfago, a gente começa aqui a via aérea inferior. Essa via aérea inferior também pode ser exemplificada por esta peça, a qual nesta peça conseguimos visualizar onde tem um tubo traqueia, temos ali também a visualização da epiglote, a qual vocês podem estar estudando aqui. Nesta peça maior, a gente consegue visualizar já a questão dos lobos pulmonares. Então você vai estar estudando que do lado esquerdo nós temos 2 lobos e do lado direito nós temos 3 lobos pulmonares. Justamente porque o coração, como ele fica mais à esquerda, ele ocupa um espaço maior à esquerda, tendo menor espaço para o pulmão. Então nós temos uma ventilação um pouco maior para o lado direito e um pouco menor para o lado esquerdo. Aqui uma exemplificação da parte de brônquios, artérias e veias dentro do pulmão. Nessa parte mais inferior, nós vamos ter aqui o diafragma. Já o diafragma, sim, responsável principalmente pela respiração. Ele tem ali 70% da respiração é responsabilidade dele, da função respiratória, da musculatura responsável por isso. Temos os músculos acessórios à respiração, que vamos ver em breve. Então, as vias aéreas têm via aérea superior, via aérea inferior, nós temos os lobos, que têm números diferentes, nós temos as fissuras, que são as linhas que dividem, né? Não as linhas, mas os espaços mesmo, que dividem aí os lobos. Então nós temos as fissuras e também temos a questão do espaço morto e a úvula. O que a gente chama de espaço morto? A gente chama de espaço morto onde não existe troca de gases. Onde existir troca de gases não é espaço morto. Onde não existe troca de gases é espaço morto. E a úvula, ela fica presente aqui e ela é responsável para que não haja retorno, refluxo, né, de todo o volume oral, que no caso normalmente é o volume gástrico, né, quando a gente está deglutindo ou quando a gente está regurgitando, para que isso não venha para a cavidade nasal. Graças a essa cartilagem, nós temos essa capacidade até mesmo, com um pouco de dificuldade, obviamente, de estar engolindo de cabeça para baixo. É graças a isso que a gente não tem um vazamento, né, um retorno pela via aérea superior, pela cavidade nasal. Então, durante essa introdução, nós vimos alguns detalhes, mas aqui nós temos algumas estruturas que nós precisamos ver. Então, aqui nós temos ali a cavidade nasal, nós temos a faringe, temos aqui a laringe, temos a epiglote, nós temos aqui as cordas vocais, a cartilagem tireoide, aqui é o esôfago, com a qual vai conduzir para o estômago, aqui nós temos a cartilagem tricoide, nós temos aqui a traqueia, os pulmões, né, nos lobos superiores, e aqui temos a pleura, né, que nós vamos ver mais à frente o que significa essa pleura, e o músculo diafragma.
Então nós temos aí a possibilidade de visualizar várias estruturas a qual precisamos estar estudando tanto para a prática quanto para a teoria. Essa figura, para poder visualizar com um pouco mais de facilidade, talvez, com menos informações, então aqui novamente cavidade nasal, narina, o nariz é esse órgão apenas externo, aqui nós temos a epiglote, que vai direcionar o fluxo, se ele deve descer para a traqueia ou para o esôfago. Graças à epiglote, que nós temos uma possibilidade menor de engasgar. Se não tivesse epiglote, como é que ia direcionar o que é ar, que momento vai para o pulmão e que momento vai para o estômago? A epiglote que faz esse direcionamento. Aqui nós temos a faringe, a qual ela compartilha tanto a passagem de alimento quanto a do ar. Temos a traqueia, os brônquios primários, que são esses primeiros aqui. Depois nós vamos ter os secundários e os terciários e os bronquíolos. Nós temos aqui o lado direito, o lado esquerdo e o músculo diafragma fazendo a sua movimento de cúpula e aqui a cavidade pleural com o líquido pleural. Aqui nós temos as costelas e os músculos intercostais, a qual se dividem em músculos intercostais internos, que é na parte interna das costelas, e os intercostais externos, que é na parte externa das costelas. O pulmão, ele pode ser considerado, ou pelo menos ali a parte estrutural dela, como uma árvore brônquica. É chamado assim justamente por essa semelhança da árvore, só que de cabeça para baixo. Então tem um tronco e as suas ramificações do tronco. Aqui nós temos a cartilagem tireoide, e aqui nós temos a traqueia, o brônquio esquerdo, o brônquio direito, ali os bronquíolos, os brônquios ou bronquíolos, depende da nomenclatura de Atlas, mas é os primários e os secundários e os terciários. Então percebo que tem aqui, de segunda ordem, de primeira ordem e de terceira ordem. Todos esses são tubos que só apenas conduzem o ar. Nós não temos troca de gases aqui nesse local, apenas é um tubo, um cano, é como se fosse a via. Então você pode estar lembrando, por exemplo, da rua, as avenidas, as ruas do bairro, as grandes estradas, elas apenas conduzem o carro. O carro ele pode ter a sua manutenção na mecânica, ele vai ter o seu combustível no posto de gasolina, mas a rua serve apenas para conduzir, tanto carros, quanto bicicletas, quanto pedestres, mas ali é para conduzir, essencialmente carros e motos, e veículos até um pouco maiores, como os caminhões. Mas a ideia é condução. Então os tubos servem apenas para conduzir. Quando a gente lembra desses tubos, nós temos que lembrar que aqui no tubo traqueia e nos brônquios nós temos músculos. Nesses tubos nós temos músculo. Temos um anel semicircular. Esse anel semicircular, a qual, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco disso. Então aqui nós temos a traqueia e os brônquios. Nesse sistema nós visualizamos um anel semicircular. Aqui tem um anel que não se fecha aqui atrás. Aqui atrás nós temos músculo. Essa musculatura é chamada de musculatura lisa, como nós já estudamos no semestre anterior. A musculatura lisa é involuntária. Aqui acontece o broncoespasmo. Aqui acontece a asma. Então a asma, ela é exatamente quando a luz da traqueia, então aqui nós já vimos isso em sistema cardiovascular, a luz da traqueia é diminuída. O que significa luz? Se eu tenho um espaço desse tamanho e um neste vai passar mais luz, neste vai passar menos luz. Então, quanto maior a circunferência, maior a passagem de luz. Quanto menor, menor a passagem de luz. Então, quanto maior, maior a luz do vaso. Quanto menor a circunferência, menor a luz do vaso. Essa
nomenclatura também a gente leva para a traqueia. Então, quanto menor a luz, quanto mais o músculo liso contrai, menos ar vai passar. Olha aí, então a gente tem que já pensar que tem uma dificuldade em passagem do ar. O que acontece com essa passagem do ar? Se ela está diminuída, então vai ser difícil de entrar e vai ser difícil de sair. A sensação de falta de ar que o asmático tem, ele é muito mais por causa da falta da possibilidade, é muito mais por conta da dificuldade em sair o ar do que por dificuldade de inspirar, de puxar o ar, de entrar o ar. Então o asmático, quando ele está em crise, na verdade o que está acontecendo? Ele puxa o ar, puxa, encheu, ele fica tentando puxar, só que na verdade já não cabe mais, já está cheio, ele está com dificuldade para expulsar, para expirar esse ar. E aí o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fazendo uma técnica que é chamada de freno labial. O que significa freno labial? Você pode pegar o lábio, não em forma de bico, mas bem próximo, quase que fazendo um bico, puxar o ar. No caso, o asmático já vai ter puxado, já está cheio, em crise. Ele vai soltar o ar lentamente, com uma expiração bem lenta, com um fio de ar, como se estivesse soprando no canudinho. Então ele está ali cheio e ele vai soltar. Percebam que foi uma expiração bem lenta, justamente com o intuito de desprisionar este ar. Isso vai fazer com que a pessoa diminua essa crise de broncoespasmo, principalmente diminua a sensação de falta de ar, porque se ela consegue expirar, ela vai conseguir inspirar, vai conseguir ter a troca de gases, que nós vamos ver mais à frente, e vai automaticamente diminuir a sensação de falta de ar. Nós vimos aqui então o mecanismo do broncoespasmo e automaticamente que ali se reage com respeito à asma, que é uma doença muito comum na população, talvez muitos de vocês tenham ou já tiveram, e para lembrar, asma tem cura, tá? É difícil, não é fácil curá-la, mas não quer dizer que você tem asma, que você vai precisar ter isso pro resto da sua vida. Asma é uma doença que é essencialmente psíquica, mas que também pode ter outros fatores contribuintes para a aquisição da asma, manutenção dela e também dar o start nas crises. Nós temos que pensar, além da questão do broncoespasmo, nós temos também dois conceitos importantes a estudarmos, que é ventilação e respiração. Agora, será que é a mesma coisa? Normalmente a gente confunde, a gente fala respirar e ventilar e normalmente a gente nem usa a palavra ventilação. Quando costumeiramente chamamos de ventilação, na verdade, ela na maioria das vezes é uma... Quando chamamos de respiração, a gente está, respira aí. Na verdade a gente não está respirando, a gente está ventilando. Então ventilar é a ação, o ato de entrar e sair ar, inspirar e expirar. Isso é ventilar. Agora, respirar é o que acontece lá na célula, onde há a troca entre oxigênio e gás carbônico, né? O2 e CO2. Essa troca, ela é sim chamada, e ela somente é chamada de respiração. Só que nós temos uma respiração pulmonar e temos uma respiração celular. Por quê? Tem que ter um caminho. Se eu venho aqui no pulmão, a célula hemácia, a qual carrega, ela que é o caminhãozinho que carrega o oxigênio ou o CO2, ou um ou outro. Ela chega no pulmão carregado de CO2. Ela libera o CO2, põe no lugar do CO2 o oxigênio e vai levar para as células musculares, cerebrais, cardíacas, pulmonares, lá no rim, no fígado, no estômago, né? Em todas as regiões do corpo que precisam de oxigênio,
essas células vão levar e quando chegar lá na célula, o que vai acontecer lá? Lá você precisa ver novamente uma troca. Eu deixo lá o oxigênio e a célula consumiu esse oxigênio, ela já tem o CO2 guardado, ela me dá o CO2. Então, na verdade, nós temos duas respirações, a respiração pulmonar e a respiração celular. E isso é importante nós identificarmos a diferença entre ventilação e respiração. São duas coisas distintas. Parece a mesma coisa, mas não é. Nós temos os movimentos respiratórios, que é movimento de inspirar e movimento de expirar. Esses movimentos de inspiração e expiração, nós temos aqui uma caixa torácica, a qual temos costelas já demonstradas anteriormente, e essas costelas juntas fazem um movimento que a gente chama de alça de balde. O que significa o movimento de alça de balde? Então, lateralmente, essas costelas fazem um movimento. Então, aqui, ó, elas estão fixadas lá nas vértebras lá atrás. Então, elas fazem esse movimento aqui, ó. Esse movimento é o movimento considerado de movimento de alça de balde. Bom, se você lembrar lá do balde que você tem na sua casa, seja qual for que tenha uma alça, você vai verificar que ele é preso fixo, mas o movimento que ele faz é um movimento circular, um movimento que ele faz uma curva semelhante a um semicírculo. O movimento das costelas fazem algo semelhante. Lembrando que elas se unem aqui no externo, aqui à frente, né? se unem aqui ao externo e também fixam aqui nas vértebras na parte posterior. E também nós temos que lembrar que essas costelas são divididas em costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. As costelas verdadeiras, elas têm uma conexão direta com o externo. As costelas falsas, elas têm uma conexão... Desculpa, a costela verdadeira não é que é direta, ela tem uma cartilagem para cada costela. Já nas falsas, eu tenho uma cartilagem que une mais de uma costela. E as flutuantes são aquelas costelas que saem da parte posterior lá nas vértebras, mas quando chegam à frente, elas não se conectam em nada, elas ficam literalmente flutuando. E por isso são chamadas costelas flutuantes. E aí você vai estudar na prática quantas costelas nós temos em cada, quantas são verdadeiras, quantas são falsas e quantos são flutuantes. Isso é importante a gente estar memorizando. Nós temos os músculos respiratórios, que eu já citei um pouquinho lá atrás. O principal deles, o diafragma, responsável por cerca de 70% da nossa capacidade de ventilação. E nós temos também os músculos intercostais externos, os intercostais internos, que são os músculos que estão entre as costelas, e temos também outros músculos, como por exemplo o esternocleidomastoide, né, os próprios escalenos e mais alguns outros músculos podem estar contribuindo quando necessário for, em grande esforço, na maioria das vezes, para realizar o movimento da ventilação, né, esse movimento da caixa torácica expandir e também o movimento do abdômen expandir. E aí nós temos que lembrar que o abdômen ele expande, mas ele expande por quê? Vamos voltar a esta peça. Nesta peça, nós vimos que o diafragma ele está nessa posição como se fosse um guarda-chuva. E quando a gente inspira, ele contrai. E quando ele contrai, ele desce. Se ele desce, ele empurra as vísceras. Se ele empurra as vísceras, o abdômen expande. Então, por isso que quando a gente inspira, deve-se e espera-se que o abdômen expanda. Se você não expande o abdômen, provavelmente você está contido aí no movimento respiratório. Isso é mais comum nas mulheres, até muito pela questão de não querer ver o abdômen expandido, muito distendido. Esteticamente talvez não seja muito agradável, muito aceitável entre as mulheres, aí automaticamente isso é um pouco mais comum. Isso faz levar as pessoas terem uma respiração, uma ventilação mais apical. O que eu quero dizer com ventilação mais apical? É justamente mais
próximo à cabeça, ou seja, a ventilação vai acontecer muito mais aqui na parte superior, esse movimento muito mais aqui nas costelas, caixa torácica, do que aqui no abdômen. A nossa ventilação em repouso ou em necessidades básicas deve ser essencialmente o movimento abdominal, né? A expansão abdominal. Sim, temos que ter sempre o movimento da expansão caixa torácica, mas essencialmente precisamos ter a expansão do abdômen e menos expansão da caixa torácica. Quando expandimos demais aqui, com mais intensidade, com mais frequência, com volume maior, o que vai acontecer? Normalmente a gente tensiona demais essa musculatura aqui superior, pescoço, ombros, e muitas vezes isso pode causar dores até na parte cervical. É comum pessoas que ventilam de forma inadequada sentirem dor muscular, né, nessa parte superior. E muitas vezes isso conecta até mesmo com a qualidade da voz, né? Então tem uma interferência já bem mais complexa. Mas esses músculos responsáveis pela ventilação são essenciais, a gente está memorizando, tá? Isso faz parte, é importante tanto para a parte prática quanto para a parte teórica, a gente está memorizando esses detalhes. Nós vamos ver agora a parte dos alvéolos pulmonares. Então nós estudamos as vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, e nós temos lá no finalzinho mais uma estrutura que é chamada alvéolo pulmonar. Aqui nós vimos a subdivisão, né? E aí dentro do pulmão nós temos milhões de alvéolos pulmonares. É uma quantidade tão grande que se nós pegássemos todos os alvéolos, que são em formato tipo um saquinho, tipo um cacho de uva, rasgássemos eles, abríssemos esse saco, como se eu pegasse o saquinho de mercado, rasgo ele, abro, estico ele e colocássemos eles um ao lado do outro, daria para cobrir entre 40 metros, até um pouco mais, metros quadrados, ou seja, uma sala de aula com uma certa facilidade, no chão inteiro coberto por alvéolos de uma pessoa só. Então vejam que essa região a gente chama de área de troca gasosa, área das trocas de gases, é onde acontece. Então lá no alvéolo, a qual nessa figura vocês vão verificar que nós temos aqui um exemplo de alvéolo em formato, de cada um desses um alvéolo, então o conjunto deles é um formato de cacho de uva. Nós temos aí artérias e veias com capilares bem finos, por isso o nome capilar, estruturas bem finas que são capazes de deixar o oxigênio, passar ali a hemácia, né, para que a hemácia deixe o oxigênio e deixe o CO2 e capte oxigênio. Então os alvéolos pulmonares são esses saquinhos capazes de receber o ar e ali sim ter uma membrana capaz de fazer essa troca, né? Por diferença de pressão, realiza-se essa troca no sistema respiratório. Nós estudamos isso lá no ensino médio, os tipos de trocas, os tipos de difusão, os tipos de passagem de sensibilidade de membrana. E um deles é a difusão, que é por diferença de pressão. Então o que acontece aqui é uma diferença de pressão. Eu tenho mais oxigênio de um lado e menos do outro, então automaticamente por diferença de pressão ele passa pela membrana. Nós temos que lembrar das diferenças de pressão em mais algumas estruturas, como por exemplo a elasticidade do pulmão. Olha só, nós temos aqui fora, vamos voltar na diferença de pressão, temos aqui fora uma saturação de oxigênio em torno de 21%. Quando a gente sobe a níveis mais altos, comparado com o nível do mar, a gente vai diminuindo essa saturação de oxigênio disponível no ar. Então aqui em São Paulo nós já temos, aqui onde nós moramos, em Hortolândia, a maioria de vocês mora aqui nessa região de Campinas, já tem uma quantidade menor, porque nós não já estamos no nível do mar, nós já estamos acima do nível do mar. Então cada vez que subimos, vamos ter uma saturação menor. Aí você entende por que alguns países da América do Sul que tem 3, 4 mil metros de altitude em algumas cidades,
e lá quando atletas vão participar de alguns tipos de esporte, que é comum nessas regiões, como o próprio futebol, tem campeonatos com jogos nessas alturas. E o que acontece lá? Os atletas têm dificuldade justamente por esse fator de ter menos oxigênio disponível no ar. Então o corpo vai precisar de algumas semanas de adaptação para que ele possa conseguir adaptar essa necessidade do corpo. De que forma ele fazer isso? Produzindo mais hemácias, né? Melhorando a troca gasosa. Então ele vai melhorando algumas capacidades para compensar. Por isso que pessoas lá, que moram lá, né, vivem bem. Então temos até alguns atletas que partilham da ideia de treinar em altitudes, para que depois, quando ele vá competir em altitudes menores, ele tenha um benefício, algo a mais, né? Um up a mais, um gás a mais para competir. Isso em vários esportes, principalmente atletismo, corridas de rua, é muito comum os atletas irem em cidades com maior altitude para treinarem e depois competirem em outras cidades com menor altitude. A elasticidade do pulmão é a capacidade de ele esticar e encolher, esticar e encolher. Ela é importante para a nossa função do pulmão, graças a ela que a gente consegue encher e esvaziar de ar. Só que, se essa capacidade não estiver adequada, isso pode interferir drasticamente na nossa capacidade de ventilar, né, a capacidade de colocar a quantidade de ar necessária para dentro do pulmão. Isso, por exemplo, a fibrose cística. A fibrose cística, ela é uma patologia que interfere exatamente nessa capacidade de esticar e encolher. Ela vai tornando essas células do pulmão fibrosas. Nós estudamos lá no tecido cartilaginoso, lá nas articulações, que nós temos um tipo de articulação chamada articulação fibrosa, que é pouco móvel, praticamente imóvel. O que significa isso? Que esse tecido ele não permite essa maleabilidade, esse movimento. Então, se o tecido pulmonar, que é elástico, for aos poucos trocado por tecido fibrótico, tecido fibroso, o que vai acontecer? Essa capacidade de esticar e encolher vai diminuir. Então, a pessoa que tem essa patologia como fibrose cística, ela é muito comum a pessoa respirar assim. Não sei se vai dar para perceber aí no vídeo, mas respiração bem curta, rápida, porque ele não consegue expandir. Então ele tem que fazer uma ventilação. Ele consegue fazer uma ventilação menor, automaticamente ele aumenta a frequência respiratória. E aí a hora que... O que é frequência respiratória? A frequência respiratória é quantas vezes eu inspiro e expiro por minuto. Isso é chamado de ciclo respiratório. Então quantos ciclos nós temos por minuto? Quanto nós temos de frequência respiratória por minuto? Do jeito que nós vimos frequência cardíaca, que é quantas vezes o meu coração bate por minuto, nós também estamos vendo frequência respiratória. Quantas vezes o meu pulmão enche e esvazia. Em repouso, entre 12, 15, 16 vezes é o comum esperado. Mas em exercícios pode aumentar drasticamente e também em situações patológicas, como por exemplo a própria fibrose cística, como o próprio DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, causada principalmente pelo fumo, seja qualquer tipo de fumo. O mais comum para nós é o cigarro, porque como ele é legalizado, acaba tendo uma quantidade maior da população utilizando. A DPOC, então, ela é causada essencialmente pelo fumo. É uma das principais doenças causadas pelo fumo. Já diagnosticada há muito tempo. Nós temos, então, dentro do pulmão, né, na capacidade, não, em volta do pulmão. Então, deixa eu pegar essa peça aqui. Para vestir o pulmão, nós temos, assim como temos lá no coração o pericárdio, nós temos aqui no pulmão uma estrutura chamada pleura. A pleura, ela já tem uma outra característica. Vamos ver aqui na tela. A pleura, ela é uma fina camada e nós temos duas pleuras. Uma parietal e outra visceral. A parietal, ela é exatamente essa mais externa, que vai se conectar, vai se fixar nas paredes das costelas, na parte interna das costelas.
e também na parte inferior, aqui na região do abdômen, do diafragma. Então, e também na parte posterior ali, na parte também costelas, isso tudo é fixado, colado nessas estruturas. Já a parte visceral, ela é colada no próprio tecido pulmonar. E dentro dela tem um líquido. Esse líquido é chamado de líquido pleural. O líquido pleural, ele é um líquido viscoso, ele é produzido pelo próprio corpo, e esse líquido, ele é um líquido numa camada, ele é presente nessa camada entre as duas pleuras, e esse espaço, ele é mínimo, é uma lâmina muito fina, ou seja, não é um volume grande desse líquido, é um volume pequeno de líquido pleural. E para você lembrar com mais facilidade, você lembra quando a gente vai na praia, para quem já conhece praia, espero que todos já conheçam, quando você está lá passeando na praia e está andando com a sua chinela linda e maravilhosa, e de repente você está andando e ela dá aquela colada, e na hora que você puxa o pé, arrebenta a alça, arrebenta tudo. Bom, quando o chinelo custava baratinho, a gente nem chorava muito, né? Mas hoje com o chinelo havaiana custando R$50, tá difícil. Então não dá para ficar arriscando muito, né? Mas aqui, o que aconteceu lá no chinelo? O que aconteceu no chinelo? Entre o chinelo e a areia, criou-se uma fina camada de água. E essa fina camada de água criou-se ali uma pressão negativa. Uma pressão negativa fazendo com que o chinelo e a areia se tornassem mais próximos e ficassem com uma pressão tracionando uma contra a outra. Exatamente isso acontece na pleura. Eu tenho um líquido e ali eu tenho uma pressão que faz com que ela mantenha as duas lâminas de pleuras conectadas, fazendo com que, se a costela puxa, ele não faz isso e afasta uma lâmina da outra, não. Como eu tenho uma pressão aqui dentro e um líquido, a costela puxa, a outra vem junto. E aí automaticamente o tecido pulmonar que está aqui, fixado na pleura visceral, é tracionado. Então vamos pensar aqui no meu corpo. Se eu tenho costelas puxando, ele puxa o pulmão. Na hora que volta, ele recolhe o pulmão. Puxando, puxa o pulmão. Então ele deixa o pulmão, ele vai tracionando e fazendo com que ele fique elástico e automaticamente tem a capacidade de colocar o ar para dentro. O que acontece nesse momento de colocar o ar para dentro? É exatamente, voltando lá, as diferenças de pressão. Então, é você pegar, por exemplo, uma bexiga. Se você fosse capaz de colar uma bexiga na sua mão, cola aqui internamente, ela está vazia. E está desse tamanhozinho. Se você fizer força e conseguir esticar essa bexiga, o que vai acontecer com ela? Vai encher de ar. Automaticamente, ao encher de ar, você vai ter... o que aconteceu ali? Teve uma diferença de pressão. Quando você tracionou, você fez com que a pressão daqui de fora fosse maior que a pressão de dentro da bexiga. Eu fiz com que, ao expandir, a pressão interna diminuísse. O que é essa pressão? É força. Pressão é força. Então, se eu tenho uma quantidade de moléculas ali de oxigênio e tal, água no ar, e essas moléculas, eu tenho ali uma compressão delas, eu tenho um aumento de pressão, que é exatamente o oposto quando eu tenho uma bexiga cheia, amarradinha, e eu aperto ela. Se eu aperto aqui, ela expande para cá. Se eu aperto assim, ela expande assim. E se eu conseguir apertar o suficiente, tudo mais, vai estourar. O que está acontecendo ali? Eu aumentei a pressão e ele tem que extravasar essa pressão por algum sentido. Onde ele for capaz, onde tiver espaço, ele vai expandir. Isso acontece também no nosso sistema respiratório, na parte da ventilação. Parte externa tem uma pressão maior, parte interna dentro do pulmão uma pressão menor. Quando o diafragma e músculos intercostais contraem, eu tenho então uma diminuição. Então eu diminuo a minha pressão interna, tá? Para que ela fique menor que a pressão aqui de fora. Então, automaticamente esse ar entra. Baseado nisso, nós já vimos em sistema cardiovascular um conceito que é chamado de diferença de pressão.
O que é diferença de pressão? É exatamente o que eu acabei de explicar, né, de forma prática. Eu só tenho fluxo, né, eu só tenho fluxo quando eu tenho diferença de pressão. E o que é então esse fluxo? Quando um lugar tem maior pressão e aqui menor pressão, ele vem daqui para cá. Se daqui tem mais, aqui tem menos, ele vai vir daqui para cá. Se os dois estão iguais, sejam as pressões altas, as pressões moderadas, pressões baixas, mas estão semelhantes, não vai haver fluxo, não vai ninguém para lugar nenhum, né? Fica ali parado. Isso acontece lá no sistema cardiovascular e também acontece no sistema respiratório. Precisamos haver diferença de pressão. Sem diferença de pressão, não há fluxo, tá bom? Então, automaticamente, eu tenho maior pressão dentro, fora, menor pressão dentro, o ar entra. Quando os músculos relaxam, né, comprimem, automaticamente apertou, pensa lá que está apertando a bexiga, então apertou o pulmão, automaticamente essa pressão lá dentro vai subir, vai aumentar. Se a pressão aumentou, o que vai acontecer? O ar aqui dentro vai aumentar a pressão, vai ficar maior do que a pressão aqui fora e automaticamente esse ar sai. Esse é o mecanismo da ventilação. Graças a essas diferenças de pressões que a gente consegue realizar a ventilação. Graças a essa estrutura chamada pleura visceral e pleura parietal, que nós temos essa capacidade. Só que, se você tiver perfurado o seu pulmão, seja por qual motivo, uma arma branca, uma arma de fogo, um acidente automobilístico, quebrar sua costela e perfurar essa pleura, o que pode acontecer? Ali você vai perder essa capacidade, essa pressão, que é negativa ali, automaticamente entrando o ar ali, vai separar as pleuras. Separando as pleuras, aquela região do pulmão, aquele lobo pulmonar onde teve a perfuração, vai haver um colabamento, né? Ou seja, vai colar os alvéolos. Aqueles alvéolos que nós vimos anteriormente, formados como se fossem cachos de uva, aquilo vai fechar. Ele vai fechar e automaticamente, se ele fecha, não troca gases. Se não troca gases, automaticamente eu vou ter sensação de falta de ar, diminuição da oxigenação e dependendo do grau disso tudo, eu posso ter ali uma parada respiratória e em seguida uma parada cardíaca, que aí a gente chama de parada cardiorrespiratória. Aí você começa a perceber por que a pessoa pode ter isso em qualquer tipo de acidente, né? Então isso acontece com mais frequência do que você imagina. Por exemplo, estive na UTI adulta, quando estagiário dentro da fisioterapia, ainda era graduando da fisioterapia lá no ano de 2006. Estava na UTI adulta do hospital de Santo Amaro, São Paulo. E lá uma UTI adulta bem grande, bem estruturada, de hospital público, que é o Hospital Santo Amaro. E lá nós tínhamos muitos quadros de TCE, que é traumatismo crânioencefálico. Mas apenas para relatar isso. Lá, uma situação que estive presente foi uma senhora com 82 anos, se eu não estiver enganado, ela teve uma parada cardíaca. E ao ter parada cardíaca, o grupo de enfermagem foi logo realizar ali a massagem cardíaca. Verificar ali a situação e, caso fosse necessário, indicado a massagem cardíaca, que no caso foi de imediato, começou-se a massagem. A enfermagem fez um pouco, a médica fez um pouco, e aí de repente a médica falou assim: eu estou cansada, preciso de alguém. A enfermagem estava toda ocupada, principalmente ali na parte da medicação e tal, que precisava administrar na paciente. Era uma paciente hipertensa, era uma paciente com insuficiência renal crônica, ou seja, um rim já não funcionava cronicamente, ambos os rins. Era uma paciente com mais um monte de patologia associada, com osteoporose. Então, era uma paciente bem idosa com bastante debilidade. Automaticamente, ao a médica pedir e solicitar o auxílio para a massagem cardíaca, eu fiquei ali na dúvida. Nós estávamos em 8 ou 10 dentro da UTI, estagiários de fisioterapia, todo mundo ficou ali, e agora? Será que a gente vai, não vai? Falei, lá vou eu, né? Então eu vou. A médica permitiu, fui lá realizar a massagem. O que aconteceu? Como a senhora tinha osteoporose, já era bem idosa e tudo mais,
acabou que lá pelo meio da massagem cardíaca, que eu não lembro quantos minutos durou, eu sei que não foi nada prazeroso no sentido de cansaço físico, que cansa bastante e exige uma concentração e é um momento tenso, obviamente. E dentro de alguns minutos essa senhora voltou, só que logo perto dela voltar, tinha começado a ter uns estímulos elétricos, e como na UTI você tem como já deixar os eletrodos, né, e verificar os estímulos elétricos do coração, você tem como monitorar isso e ver se realmente o coração está voltando ou não. O coração já estava voltando, tendo alguns batimentos ainda sem sincronia, e uma costela quebrou, né, provavelmente, porque deu para ouvir o barulho, né, você está massageando, de repente, clac. Pode ter sido apenas um ajuste articular, mas a chance era bem razoável de ter havido uma fratura. Mas de imediato não teve nenhum sintoma respiratório, né? Então se mesmo tivesse ouvido a fratura, não houve nenhuma dificuldade respiratória, de perfuração de pleura, algo assim. Mas o coração voltou, mas dentro de 30 a 60 minutos a senhora teve uma nova parada cardíaca. E aí acabou evoluindo para óbito. Mas aqui para vocês apenas refletirem que esses movimentos das costelas, né, são importantes. É importante a gente ter essa maleabilidade, é importante a gente ter esse conhecimento para que você, por exemplo, numa necessidade de fazer uma massagem cardíaca, você sabe fazer, por que as costelas movimentam, né? Se elas estão mais rígidas, por que estão mais rígidas. Então a gente já começa a entender esse mecanismo da massagem cardíaca, que tem a ver aqui com o sistema cardiovascular e respiratório, que são ambos sistemas estudados por nós nesses últimos tempos, né? Aqui, nesta figura, voltando aqui à figura, nós temos a amostra, né? Visualização dos músculos intercostais, costela, pleura parietal, pleura visceral e aqui o líquido, e aqui o tecido pulmonar. Aqui é a posição do diafragma, importantíssimo visualizarmos a posição do diafragma, a qual se fixa aqui no processo xifoide do osso externo, se fixa na 12ª vértebra torácica e na face interna das costelas, tá bom? Então nós temos aí o músculo diafragma com as suas fixações, que são importantíssimas. É muito comum as pessoas sentirem dor, por exemplo, na região das costas, aqui no meio das costas, e muitas vezes a dor é apenas uma tensão no músculo diafragma, que traciona a vértebra e causa dor. Então muitas vezes a gente tem que apenas aliviar a tensão desse músculo para que a dor, né, da região da coluna se alivie. Estou dando apenas um exemplo para vocês perceberem como o nosso corpo é de ampla complexidade. Mais um exemplo. Ontem estive atendendo uma paciente, a qual entrou em contato, pediu que estava com dor nas costas, uma gestante com 37 semanas, ou seja, está bem perto de ganhar, e estava com uma dor na região da escápula. E uma dor que impediu ela de dormir bem na noite anterior. Cheguei lá, ela já tinha tentado massagem que o esposo fez, já tinha tentado compressa quente, já tinha tentado gelol, já tinha feito quase tudo que ela sabia e tinha conhecimento. E nada trouxe alívio. Ao avaliar, verifiquei que era uma musculatura profunda, por trás da escápula. Essa musculatura profunda por trás da escápula, ela estava com um tônus muito elevado, com uma contratura muito intensa, e ela que estava causando a dor. Só que essa musculatura, ela também participa dos movimentos respiratórios, né, de forma acessória. Não tem como, você expande as costelas, automaticamente eu tenho um pequeno movimento ali, né, na parte da escápula. E aí o que acontecia? Quando ela respirava, quando ela, na verdade, ventilava, na parte inspiratória, então ela inspirava, um pouquinho, não precisava encher, não chegava longe do limite máximo, ela já sentia dor. E assim a gente foi trabalhando com manobras técnicas específicas da fisioterapia, e com o passar do tempo, com mais de 1 hora de sessão,
a dor se aliviou praticamente toda, ela já estava conseguindo inspirar mais profundamente, só sentia a dor num grau mais elevado de inspiração, e aí espera-se que ela pudesse ter uma noite melhor de descanso e tudo mais. Então, para vocês verem como que o mecanismo respiratório interfere de forma profunda no nosso corpo em várias formas, de várias formas. Imagina, é algo que está se movimentando no mínimo 12 vezes por minuto, durante 24 horas por dia, durante 60, 70, 80, 100 anos. Então, é muita coisa. A gente precisa se atentar a esse tipo de informação. Aqui, nós então estudamos já quase tudo do sistema respiratório. Precisamos ver mais um detalhe, talvez não detalhe, mas uma parcela desse conteúdo, que é a parte de ventilação das capacidades e volumes respiratórios. Para isso, nós vamos voltar para a tela. E aqui na tela, nós temos volume de reserva inspiratório, volume corrente, capacidade funcional residual, volume residual, volume de reserva expiratório, capacidade pulmonar total, capacidade vital e capacidade inspiratória. Então, percebam que são nomes diferentes. Agora eu dei apenas os nomes, agora a gente vai ver o que é cada um deles. Vamos começar pelo mais básico. Volume corrente. O volume corrente, ele é esse volume aqui, que condiz com inspirar, expirar, lentamente, em repouso, tranquilo. Estou aqui, de boa, sentado, dando aula, gravando minha aula, e automaticamente eu tenho uma quantidade de ar que eu inspiro, uma quantidade de ar que eu expiro, uma quantidade de ar que eu estou ventilando constantemente. Essa quantidade, eu chamo ela de volume corrente. Essa quantidade de ar, esse volume corrente, ele pode ser alterado para mais e para menos. Nós vamos pensar no volume básico, que é em torno de 500 ml, tá? De ar. 500 ml de ar. Só que quando eu estou fazendo exercício, quando eu tenho alguma necessidade patológica ou fisiológica, o que vai acontecer? Eu vou inspirar mais ar e expirar mais ar. Para isso eu tenho as reservas. Então eu vou ter, voltando para a figura, volume de reserva INS, ou seja, eu tenho uma quantidade de ar aqui que quando precisar, quando for necessário, eu utilizo, que é em torno de 3.000 ml, que é o volume de reserva inspiratório. E eu tenho um volume de reserva ex, que é o 1.100 ml em média na população. Automaticamente eu tenho uma capacidade aqui, vamos somar, 1.100 com 500, 1.600, com 3.000, 4.600 ml. 4.600 ml é a capacidade do ser humano, em média, de conseguir ventilar em sua capacidade máxima, em apenas um ciclo respiratório, ou seja, inspirou e expirou. Ele consegue até no máximo em torno de 4.600 ml. Ou seja, é muita coisa. Eu saio de 500 e vou para até 4.600. É uma diferença gritante. Vamos dizer que a gente chega quase que a 10 vezes o valor. A gente chega a 9, entre 9 e 10 vezes o valor multiplicado dos 500 ml. Voltando aqui para a figura, nós vamos ver o volume residual. Esse volume residual é a quantidade de ar que fica no pulmão mesmo quando eu expiro o máximo. Então, se eu solto o ar, não saiu mais nada. Ainda ficou ar lá dentro. Não sai tudo. Porque se sair tudo, lembra que eu falei do colabar os alvéolos? Cola. Então não cola. Não cola porque eu tenho um volume de ar lá. Não cola porque esses alvéolos têm uma estrutura mantida por um líquido chamado surfactante, que mantém essa estrutura minimamente aberta, para não deixar ela colar.
Nós temos, inclusive, dentro da UTI neonatal e UTI pediátrica, quando a criança nasce por volta dos 8 meses de gestação, que é um prematuro, o que acontece ali? Tende, naquele momento de gestação, ter uma baixa dos níveis de surfactante. Por isso, é comum, nesse momento de prematuridade, em torno de 8 meses, ou mais cedo ainda que seja, se colocar surfactante sintético, para que dentro do pulmão da criança, para que automaticamente ela tenha capacidade de sobreviver, de manter esse alvéolo aberto e não colabe. Se colabar, o que a gente chama? A gente chama de atelectasia. Então, tira-se uma radiografia, verifica-se por imagem que aquela região não está ventilando. Se não está ventilando, automaticamente eu chamo isso, caso seja diagnosticado dessa forma, de atelectasia. Então, graças a esse surfactante, eu não fecho os alvéolos, graças a esse surfactante ainda fica uma quantidade de ar lá, em torno de 1.200 ml de ar, ficam aprisionados lá, mantém-se lá constantemente. Obviamente que isso é trocado, cada ciclo respiratório tem uma mistura disso, não é o mesmo ar a vida toda, obviamente. Já as capacidades é exatamente o que? É a junção de um ou mais volumes. Eu tenho os volumes, que nós já estudamos, e temos as capacidades. Capacidade é a junção de um ou mais volumes. Voltando aqui para a figura, capacidade inspiratória é a junção do volume corrente com o volume de reserva inspiratória. Já a capacidade vital, ela é a junção de volume de reserva ex, volume corrente e volume de reserva inspiratória, que é exatamente aquele volume que eu mostrei a vocês, que é a capacidade do ser humano, a capacidade máxima do ser humano ventilar em apenas um ciclo respiratório. Já a capacidade funcional residual, ela é exatamente a soma do volume de reserva ex e do volume residual. Já a capacidade pulmonar total é a somatória de todos os volumes, volume de reserva ins, volume corrente, volume de reserva ex e volume de residual. Tudo isso em torno de 5.800 ml. Isso pode alterar de pessoa para pessoa, não é um volume fixo, não é uma quantidade fixa, mas em média na população, de acordo a estudos científicos, essa é a capacidade pulmonar do ser humano. Então veja aqui que nós estudamos vários conceitos hoje, ficou uma aula assim já um pouco mais extensa mesmo, justamente com o objetivo de cumprir os créditos que a gente tem à distância, e vocês podem estar estudando isso em casa. Obviamente posso estar retomando aos pouquinhos de alguns trechos ou algumas dúvidas dentro da sala de aula, tá bom? Se eu perceber que faltou alguma coisa e tudo mais, eu vou incluindo em outras videoaulas sem nenhum problema. Eu espero que você tenha um bom estudo, se dedique, porque realmente são conceitos novos, são muitos conceitos novos, é um volume grande de conteúdo, mas essencial para a nossa prática de educador físico. Para nós discutirmos minimamente com um fisioterapeuta, com um fonoaudiólogo, com um psicólogo, principalmente aí falando da medicina, a gente precisa ter esses conhecimentos. Senão como é que você vai discutir com o médico sistema nervoso, sistema cardiovascular, respiratório, respostas do exercício ou do sedentarismo, ou de substâncias químicas, drogas lícitas e ilícitas, medicamentos, que você quer discutir os efeitos dela, a interferência disso no seu treino, né? E aí automaticamente, sem esses conhecimentos, você acaba ficando ali vago, com informações muito simplistas, que qualquer pessoa, na maioria das vezes, vai ter capacidade de adquirir sem grandes esforços, e não precisaria passar ali 4 anos como nós ficamos dentro da graduação da educação física no bacharel, ou 3 anos na licenciatura. Então precisamos nos dedicar para aprender essas partes. E aqui é só um pedacinho, um cabelinho de todo o conhecimento plausível dentro de um sistema respiratório, por exemplo. Mas já é algo de base, de essência para a nossa profissão, tá? Um abraço a vocês e bons estudos.